Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, neste domingo, 17 de maio, para iniciarmos mais uma escola dominical online, já que em função aí dessa pandemia do coronavírus, nós não temos tido o privilégio, a graça de estarmos presencialmente no templo, a Rua Júlio Mesquita, e tenho certeza que todos têm sentido saudade de estarmos lá, mas Deus sabe todas as coisas e nós vamos aguardar o momento exato de estarmos voltando às nossas reuniões presenciais. Neste domingo, nós vamos estar dando continuidade, então, aos nossos estudos da nossa lição, da revista Expressão. E hoje, e é tudo sobre Jesus, né? As lições estão, nós estudamos todo esse trimestre, essa lição, falando de Jesus, a presença de Jesus no Velho Testamento. Muitas pessoas têm dificuldade de conseguir enxergar a pessoa, a presença de Jesus no Velho Testamento, e nós sabemos que as Escrituras, o Velho Testamento, lá em Gênesis 3,15, né, que é o proto-evangelho, nós vemos que já a promessa do Messias, a promessa de Jesus foi feita quando nós vemos Deus dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir daí, nós vamos ver que, de Gênesis em diante, nós vamos ver a presença de Jesus. É o Velho Testamento apontando para a pessoa de Cristo no Novo Testamento e a pessoa de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade quando leem o Velho Testamento em função, muitas vezes, dos textos com uma linguagem figurada, metáforas, e que às vezes, e até eu já tenho falado isso em outras lições, em que nós temos um texto denso, um texto pesado, falando de matança, falando de sangue, falando de outros assuntos, né? E as pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas nós vamos estar estudando, então, hoje a lição número 13, que é o tema dela, o título da lição é O Pastor Rejeitado, se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 11. E não diferente como já temos visto em outros estudos, o texto, o capítulo 11 de Zacarias, ele realmente é um texto em que nós vamos encontrar, numa leitura rápida inicial, a gente fica um pouco perdido, até confusos, porque fala de muitas coisas, nós vamos estar lendo aqui no decorrer da lição, e eu vou tentar, em torno de 20, 25 minutos, não sei se vou passar, me perdoe se eu vou passar esse tempo, mas tentar esmiuçar, estudarmos esse texto e vermos a presença de Jesus aqui, de alguma forma, e apontando para Jesus no Novo Testamento. Eu quero, antes de começar propriamente dito, agradecer. Enquanto gravava esta aula ontem à noite, tive a grata satisfação, fui muito abençoado ontem pela nossa irmã Dalva, que nos telefonou, esse trabalho maravilhoso da SAF, que tem de ter escolha na igreja, dividem, né, os membros da igreja e elas passam a orar por alguns membros e as suas famílias. E eu eu mais a Cris e acho que mais alguém que ela comentou comigo, está na responsabilidade dela. Então, quero agradecer já aqui, fui muito abençoado. Até estava assim um pouco, sempre que a gente vai gravar, por mais que a gente fale muitas vezes, a gente sempre fica um pouco tenso, né? A preocupação com o tempo, o que nós vamos falar, etc. O português também, que às vezes a gente, né, enrola um pouquinho, mas quero agradecer a nossa irmã Dalva e dizer que gosto muito dela, do Zequinha, da família, e que Deus também possa retribuir todo esse carinho que ela tem por mim, pela minha família. E vamos então à nossa aula, porque já estou me sentindo abençoado em estar gravando essa aula para esse domingo então de maio que nós estamos. Então, dizia eu, o capítulo 13, 11, melhor dizendo, lição 13, né? Nós vamos estar estudando então o livro de Zacarias. E a lição, na lição do professor, tem um bastante interessante, que é a lição numa frase. O autor da lição tenta fazer uma síntese bem rápida através de uma lição, de uma frase. E eu achei bastante interessante que ele começa dizendo assim, que a profecia de Zacarias possuía uma aplicação imediata para a sua geração, a geração de Zacarias,
para os judeus do primeiro século, ou seja, os judeus que estariam lá, que vivenciariam o ministério e a vida de Jesus, né? Mas também para todas as gerações que ouvirem o Evangelho até a volta de Cristo. Então a Bíblia ela é sempre atual, ela sempre tem um contexto dentro de alguns aspectos para a época que foi escrita, mas também nós vemos que ela nos fala até os dias de hoje. E o texto começa e a lição foi dividida basicamente em juízo de Deus contra o seu rebanho, a rejeição do profeta pastor de Israel, o profeta pastor rejeitado. Então são os tópicos que nós vamos estar estudando nesta manhã. E nós vamos estar, então, falando aqui agora, então, sobre o primeiro tópico, que é o juízo de Deus contra o seu rebanho, e vamos estar, então, dando início aos versículos. Então, você que está em casa, se quiser pegar a sua Bíblia, né, Zacarias é praticamente quase um dos últimos livros lá da Bíblia, né, e abra sua Bíblia, então, no capítulo 11 de Zacarias, para que a gente possa estar comentando algumas coisas sobre isso. E ainda falando sobre os objetivos, o que nós vamos ver ao final dessa lição, que nós possamos estar transmitindo isso aos irmãos. Primeiro, compreender o quadro da humilhação de Cristo ao ser rejeitado pelo povo de Israel. Então nós vamos ver isto no texto do capítulo 11 de Zacarias e depois vamos fazer um link, vamos fazer uma ligação com o Novo Testamento na vida e morte de Jesus, como isso aconteceu, ou seja, esse quadro de humilhação de Cristo ao ser rejeitado pelo povo de Israel. E a gente vê logo que quando o capítulo 11, ele vai falar de coisas ruins para o povo, juízo de Deus, punição de Deus para o povo que se rebelava, que pecava, que desobedecia. Mas, de forma interessante, voltando um pouquinho atrás do verso 1 do capítulo 11, no verso 10 do capítulo 10, Zacarias, no verso 12, nós vemos a ideia que nós vemos mostrando que Deus, num primeiro momento, está até abençoando o povo de Israel. Então o verso diz, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, é assim que começa o texto. Mas aí, quando a gente entra no texto então, de hoje, nós vamos ver que aí o texto começa a ficar confuso. Aí é que eu quero devagarzinho trabalhar com os irmãos esse texto. Então, diz o primeiro versículo do capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Então, olha a linguagem figurada, confusa, né? Abra o Líbano as tuas portas, né? Para que o fogo consuma os teus cedros. Aí o verso 2 diz assim, geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Então nós vemos nesses dois versículos aqui, o comentarista da lição, ele fala assim, falar as árvores, nós estamos falando de cipreste, de cedro, de Líbano, né? Falar as árvores e florestas sobre sua iminente destruição, nós estamos vendo aqui para que o fogo consuma, né? Então, falar as árvores e florestas sobre sua iminente destruição estabelece um cenário de catástrofe. Então, é o primeiro cenário que a gente já começa a entender e interpretar e ver nos versos 1 e 2. O denso bosque, né? A floresta é inacessível. Muito provavelmente, uma nova onda de opressão que se refere às dominações grega e romanas que aconteceram para o povo judeu na época logo depois de Jesus. Pastores, filhos de leões, imagens que se referem aos líderes do povo. Soberba do Jordão, refere-se à fertilidade em torno do rio. O uivo expressa sua sensação de condenação. Então, o que a gente vê? Geme, ó cipreste, porque os cedros cairão, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado.
Então veja bem essa linguagem figurada, né? Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então, irmãos, nós vamos, só agora também ainda a título de introdução, nós vimos que nas duas lições anteriores, ou seja, a lição 11 e a lição 12, né? Então, nós vimos que o nosso foco esteve na ação de Jesus. Ou seja, ao justificar o quem? Os pecadores, os nossos pecados. Vimos como ele fez isso ao nos perdoar de todas as nossas transgressões. Por isso nós vimos. E nos revestir com sua justiça perfeita. Então, duas ações de Jesus na nossa vida. Que nós somos abençoados, somos agraciados com a vida de Jesus. Primeiro nós somos justificados e depois nós somos revestidos com a sua justiça perfeita. Vimos o motivo de ele ser capaz de agir. Então nós vamos ver que Jesus agiu como rei, ou seja, Jesus é rei, ele é aquele que possui todo o poder. Como sacerdote, ele é totalmente compassivo, Jesus é a revelação de Deus como aquele que é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então esse é o aspecto importante, que Jesus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, ou seja, nós, seus filhos, nós que cremos em Jesus. Isso, Romanos 3:26, nos mostra isso de forma bem categórica. E nesta última lição, então, aqui, essa lição 13 do trimestre, nós estamos continuando, então, no profeta Zacarias, e nós podemos ver que as duas lições anteriores, a lição 11 e a lição 12, nos conduziram para a que nós estamos estudando hoje. Ou seja, como nas outras duas, nós encontramos aqui o Jesus e a sua obra salvífica. Essa passagem, mais uma vez, nos mostra todas as promessas de Jesus para a nossa vida e apontando para Jesus no Novo Testamento como o Messias prometido. As três lições, ou seja, a lição 11, a lição 12 e a lição de hoje, né, elas falam da obra de Jesus para nós. Então nós vemos que primeiro, na primeira lição, na realidade não é a primeira, é na lição 11, né? Jesus, o nosso justificador, né? Nos justifica ao vestir nossas vestes sujas de pecado e nos dá as suas vestes limpas. Esse foi o foco da lição número 11. Na segunda lição, dessas três últimas, né? Ela é lida como então mostrou para nós o nosso pecado e o Jesus sacerdote rei, que de alguma forma nós vimos que ele é visto simbolicamente como aquele que justifica e oferece sacrifício, sendo o Jesus sacerdote rei, ou seja, ele oferece sacrifício. No caminho da mais profunda humilhação e do mais profundo sofrimento, nós vimos isso nas lições 11 e 12. Outro detalhe também importante, e que é na parte final do livro de Zacarias que nós vimos, Zacarias, é que o povo de Israel era governado naquela época por homens ímpios, homens pecadores, homens rebeldes. E Jesus fala também, é interessante como na época de Zacarias, e aí na lição nós estamos vendo que na época de Jesus, ele fala da vida do profeta Zacarias. Lá em Mateus 23, os versos 34 e 35, ele faz referência ao livro de Zacarias. Então, por essa razão, a mensagem do capítulo 11 apresenta a condenação futura daquele povo. E assim, então, irmãos, nós vamos entendendo alguns aspectos com relação a isso. Então, dentro desse primeiro tópico aqui, que é o juízo de Deus contra o seu rebanho, o que nós temos a falar com relação a isso? Ou seja, primeiro, o capítulo 11 tem início com um lamento poético. Então, é o que nós já lemos, né? Toda essa falando de floresta, falando de árvores, falando de leões, falando de uivar, né? Falando de pastores, quer dizer, é uma linguagem poética que a gente vê nos versos de 1 a 3.
Mas nós vemos que Deus, mas dentro desse contexto aí, muitas vezes um teto confuso que a gente vê, nós vemos que Deus traria juízo novamente sobre o seu povo por causa da maldade que era praticada em seu meio. E nós vemos isso principalmente no verso 12, que nós encontramos isso. Mas nós vimos, então, eu já citei, que o capítulo 10 termina com muitas promessas e conforto. Foi o que nós demos há pouco, né? Vamos voltar lá só para a gente olhar. O final do capítulo 10, o último verso, o verso 12, né, diz assim: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então nós vemos que agora essas promessas que foram feitas aí no finalzinho do capítulo 10, né? Essas promessas agora, elas se transformam em juízo e terror. É o que nós acabamos de ler agora. O capítulo 10 começa com a promessa de chuvas refrescantes. Deixa eu só aqui achar. Olha, o verso 1 do capítulo 10. Eu não coloquei no slide, mas eu vou ler aqui. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então nós vemos que o capítulo 10, né, em contraste com o capítulo 11, são bênçãos. Mas agora, o que Deus trará é uma profusão, ou seja, de tempestades destruidoras, contrário ao que nós vemos no verso 1 do capítulo 10 e no verso 12 do capítulo 10. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, então, que o Senhor, né, quando ele menciona ali, logo no início do verso 1, né, abre o Líbano, aqui, estou marcando aqui, ó, abre o Líbano, né? O que nós estamos vendo com relação a isso? O Senhor menciona o Líbano, Bazã e o Jordão. Os dois primeiros representam os cantos mais distantes do território de Israel e as áreas mais ricas e mais frutíferas. Então, isso que está representando aí essa linguagem. A profecia, então, faz referência ao norte de Israel. O juízo viria do norte. E aí, quando ele fala aqui os cedros, né? Então ele se refere que os cedros e os ciprestes do Líbano e o carvalho de Bazã simbolizam força e poder. Árvores, né? Esse é o sentido que a interpretação do texto aqui. Além disso, muito frequentemente, nós vemos também no Antigo Testamento que era comum que árvores, né, fossem usadas em profecias, como símbolos para os reis e demais líderes do povo. Então, isso aí era comum fazer essa menção a árvores. E aí nós vemos quando ele fala assim, a soberba do Jordão é uma referência ao vale muito bem arborizado e frutífero daquele rio. E qual era a ideia, então, com relação a isso? A ideia é que o julgamento de Deus alcançaria toda a extensão de Israel. E destruiria aquilo que as pessoas mais se orgulhavam. O que era? Era toda essa descrição que fala com relação a essa região. Ou seja, o juízo de Deus sobre a terra seria tão duro, seria tão severo, que se ouviria o grito desesperado dos pastores de Israel e o bramido dos filhos dos leões. É o que a gente vê aqui. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões. Então vejam bem, irmãos, só quando a gente vai lendo e pegando os comentaristas, né, é que a gente vai conseguindo dar sequência e entendimento ao que o texto está nos mostrando com relação a isso. Os filhos dos leões bramiriam pela escassez de quê? De presas, né? Então, a correlação que o leão precisa de comida, precisa de alimentos, de presas, né? Pela escassez de alimentos que se abateria violentamente, ou seja, contra aquela terra. Então, esse é um aspecto. Não é possível que esses filhos de leões sejam outro símbolo para os pastores e os líderes do povo. Então, é isso que a lição nos mostra com relação a isso. Mas nós vemos que assim Deus está anunciando o seu juízo, através desse texto, sobre os pastores que são leões que devoraram as ovelhas do Senhor e que fazem, ou seja, das pessoas sua presa em vez de alimentá-los. Então, veja bem, essa analogia, essa metáfora, esse sentido figurado, então que os pastores, eles seriam leões que devorariam as ovelhas do Senhor em vez de alimentá-los.
Então, e nós podemos lembrar, então, com essa explicação, lembrar de Jesus e a sua advertência. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 15. O que Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 7? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, veja bem, Jesus falando isso lá no seu ministério, no Novo Testamento, para aquele povo, mas já era uma referência aqui em Zacarias com relação a isso. Essa profecia, então, ou seja, de Zacarias, ela tinha um cumprimento imediato, que nós vamos ver mais no final com relação a isso. Ou seja, ela era significativa para aquela geração de judeus. Aquelas pessoas que estavam novamente no pecado, apostatando, né, a heresias de Deus e fazendo maldades, experimentariam o quê? O juízo do Senhor, caso não se arrependessem. Mas, num nível mais profundo, essa profecia ela era significativa para algo que ocorreria alguns séculos depois, e isso ficará mais claro no final da lição. Eu vou citar o que quer dizer com relação a esse juízo de Deus na vida dos judeus. E assim nós vamos chegando então, aqui agora, ao segundo tópico, que é a rejeição do profeta pastor de Israel. A maior parte de Zacarias trata das razões para a vinda de mais um julgamento sobre o povo de Israel. É isso que nós vemos aqui no capítulo 11. E nos versos de 4 a 14, então nós vamos começar inicialmente, deixa eu colocar aqui. Nos versos de 4 a 14, agora o Senhor, Deus, envolve Zacarias. O profeta Zacarias ele é envolvido de uma maneira muito pessoal nessa profecia. Ele terá que se apresentar como pastor do povo de Israel, com o objetivo de também representar o relacionamento do povo entre o Senhor e o povo de Jerusalém. É o que nós vemos assim no verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então, nós vemos, olha o texto como é que é denso, às vezes traumático, né? Apacentai, pois, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então, nós vemos que ele teria que se apresentar. A missão de Zacarias, então, aparece logo aqui no verso 4, e ele é repetido no verso 7, quando diz, apacentai, pois as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Então, é isso que nós vemos. E nós vemos, então, nesse sentido, que Zacarias deveria ser o pastor daquele povo destinado a receber o quê? O juízo de Deus. E aí, irmãos, como Isaías, Zacarias partiu também para essa missão, partiu para o seu ministério, sabendo que ele não seria ouvido. É o que nós vamos ver no decorrer da lição. O Senhor vai mostrar para Zacarias, por meio dessa palavra, que a obra, a missão dele, Zacarias, não teria qualquer utilidade de efeito no rebanho. Ele sabia, Zacarias, de antemão, que ele seria odiado por sua obra como pastor, que o povo insultaria e o rejeitaria como profeta. Então nós vamos ver isso e esse link, essa ligação, quando também Jesus, lá no seu ministério, ele não é reconhecido, ele é insultado e ele é rejeitado. Então Zacarias aqui, nós estamos mostrando aqui coisas que vão se repetir no ministério e vida de Jesus. Zacarias narra o que fez. Então, o que ele fala? Então, depois, vamos pular aqui para os versos 7b e 8, em que Zacarias narra: tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra, a segunda vara, união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo, verso 8, dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Veja bem esse texto, observe, irmãos, com relação a isso. Então uma dessas varas era um símbolo de bênção de Deus sobre o povo, que era, ou seja, a vara da graça. E a outra simbolizava a união nacional e a paz. Inicialmente, a obra de Zacarias parece ter sido bem recebida. Parece ser bem recebida, vejam bem. Pois ele deu cabo de quê? De 3 pastores, que foram
Não se sabe, assim, e o texto diz aqui, dei cabo de 3 pastores no espaço dentro de 1 mês. Não se sabe quem foram esses pastores, mas há algumas interpretações com relação a isso. E há uma interpretação que parece ser a mais acertada dentre as interpretações, identificando esses 3 pastores, que ele fala que em 1 mês ele deu cabo, que poderiam ser, sendo 3 tipos de líderes do povo. Quais são esses líderes? Ou seja, os que Deus deu a Israel. Ou seja, reis e sacerdotes, profetas, ou seja, seriam então a interpretação desses 3 tipos de líderes: reis, sacerdotes e profetas. Aqui nós vamos ver que todas as classes de líderes do povo haviam falhado vergonhosamente. Então, talvez explique por que no texto nós vemos que Zacarias deu cabo dos 3 pastores, ou seja, dessas 3 tipos de lideranças, ou seja, que nós falamos dos reis, os sacerdotes e os profetas. Porque os reis de Israel se desviaram de Deus e seguiram ídolos. Isso é fato. Segundo fato, os sacerdotes de Israel pararam de ser santos e abusaram das pessoas. Terceiro, os profetas de Israel, muitos deles pararam de ser boca de Deus, pararam de ser porta-vozes de Deus e começaram a dizer aquilo que agradava a quem? Ao povo e aos reis. Isso nós já estudamos até em outras lições, em outras revistas com relação a isso. E nós vamos ver então aqui no verso 8, que posteriormente o que acontece? O povo rejeitou o seu pastor, no caso aqui Zacarias. Então nós vemos aqui que ele diz, logo na segunda parte do verso 8, ele diz assim: então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então, veja bem, o texto diz que ele perdeu a paciência e também elas estavam cansadas dele, profeta Zacarias. Os verbos, então, que a gente vê, quando a gente estuda a lição aqui, no texto original, elas sugerem que a ação do pastor em perder a paciência com as suas ovelhas e rejeitá-las é posterior ao enfado das ovelhas. Ou seja, primeiro as ovelhas se cansaram dele. E aí o resultado desse cansaço, dessa rejeição das ovelhas para com o pastor, Zacarias, então o resultado disso aparece nos versos seguintes, que nós vamos estar vendo, que é os versos de 9 a 15. O que fala com relação a isso? Que o povo seria entregue a quê? Aos falsos mestres. Então, os versos 12 e 13, vamos só mandar um pouquinho aqui, os versos 12 e 13, diz: eu lhes disse, se vos parece bem, perdão, só para corrigir aqui o que eu estou falando aqui, nos versos 12 e 13 encontramos ainda um quadro de profunda humilhação, que as ovelhas impõem sobre o pastor. Como é que acontece isso? O texto diz isso, após deixar o cuidado delas, ou seja, quando ele se cansou delas, o cuidado, o pastor se aproxima e o que ele faz? Ele cansou das ovelhas, as ovelhas haviam rejeitado ele. Então nós vemos que ele pergunta por seu salário, é o que diz o verso 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o, pesaram, pois por meu salário 30 moedas de prata. Então o texto aqui diz que após ele deixar, ele pergunta sobre o seu salário, porque ele entendia, ou seja, que o salário que lhe daria mostraria o quê? Se eles tinham a estima que eles tinham por ele, o valor que eles tinham dado a ele, pastor. E qual foi o salário calculado? A lição diz que o salário calculado foi um insulto, o equivalente ao valor de um escravo. O equivalente ao valor. Qual era o valor de um escravo? Se nós formos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, no verso 32, nós vemos: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Veja bem, na troca, ou seja, se um escravo fosse ferido, se indenizaria com 30 ciclos de prata. Então, esse era o valor de um escravo. Então, nós vemos aqui que, nesse sentido, aos olhos do povo, aos olhos das pessoas,
o seu pastor não valia mais que a vida o valor de um escravo, né? E se eles nada tivessem dado, teria sido melhor do que oferecer, então, as 30 moedas de prata, pois isso demonstrou como eles o rejeitaram, como eles odiavam. E aí nós vamos partindo já para o terceiro tópico aqui, que é o profeta, o pastor rejeitado. Então nós vamos ver que Deus mostra tudo aquilo que era insulto primeiro a ele, quem? Zacarias. Os versos 11 a 13, então vamos voltar aqui nos versos 11 a 13. Foi, pois, anulada naquele dia os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Nos versos 12, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o salário. E no verso 13, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ele colocou lá no gasofilácio, lá nas ofertas, que nós sabemos que é o texto que quer dizer isso. Eu busquei numa linguagem de hoje, eu achei bastante interessante, que o verso 13, aqui do capítulo 11, ele diz assim, então o Senhor me ordenou, coloque esse dinheiro na caixa de coletas do templo, esse preço fabuloso em que eles avaliaram você. Então, na realidade, isso aí é um sarcasmo, é uma ironia, né? Que está falando com relação quando ele diz esse preço fabuloso. Então, Deus mostra primeiro tudo que era insulto do povo para com Zacarias. Quando ele diz, o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro e por aí afora. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O Senhor rejeitou o pagamento, o Senhor tratou aquela atitude como uma ironia tremenda. Esse magnífico preço que foi avaliado por eles. É isso que o texto nos fala. Em toda essa passagem, então, irmãos, temos um quadro bem claro da pessoa de Cristo, de sua obra gloriosa em nosso benefício. De que maneira? E ainda da profunda humilhação a qual Jesus foi submetido ao ser rejeitado pelos judeus na época do seu ministério, da sua vida. Todo o ato, então, irmãos, que nós vimos nesse texto de Zacarias 11, ou seja, esse ato simbólico de Zacarias era de extremo significado para alguns séculos mais tarde. Ou seja, quando o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor de Israel, seria tratado exatamente como Zacarias foi tratado. Ou seja, pela maneira como Zacarias foi tratado pelo seu povo. O povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos seus líderes. No tempo de Jesus, nós podemos nos lembrar, por exemplo, do rei Herodes, ou seja, enquanto Jesus alimentava as multidões, né, com mais de 5.000 pessoas, Herodes estava assassinando quem? João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Pense nos sacerdotes que trabalhavam no templo. Eles não tinham nenhum interesse real pelo bem espiritual do povo de Deus. Ou seja, nós vimos que eles haviam transformado, inclusive, a casa de Deus, ou seja, em covil de ladrões, em comércio. Não é à toa que Jesus, de certa feita, ele derrubou, né, ele fez toda aquela coisa quando ele repreendeu aqueles que faziam da casa de Deus casa de comércio. Então, ninguém, de alguma forma, pregava de maneira tão maravilhosa como um verdadeiro profeta como Jesus, pois ninguém pregava com autoridade como ele fazia. Nós vemos isso, por exemplo, no texto de Mateus 7, nos versos 28 de Mateus, quando nós vemos assim, Mateus 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas na sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então nós vemos que Jesus, nesse sentido, foi o verdadeiro pastor e as pessoas se maravilharam com a palavra dele. Ele amou aquele povo, ele abençoou aquele povo, ele abençoou as crianças no seu ministério, curou doentes, alimentou famintos, ressuscitou mortos, anunciou o evangelho do reino. Esse foi Jesus, o verdadeiro pastor, e que fez e realizou todas essas obras.
Mas o que mais? Então aí vem uma pergunta importante, irmãos. Mas o que mais Jesus poderia fazer pelo bem daquele povo que ele não tenha feito? Essa é a pergunta. Ele fez tudo. Não obstante, como é que ele foi tratado? Jesus fez tudo isso que eu acabei de citar e como que ele foi tratado? Então aí vem esse link, essa correlação entre o texto de Zacarias, capítulo 11, e o ministério e vida de Jesus. Assim como fizeram com Zacarias, logo o povo sentiu repugnância dele. Isso é texto da lição que eu até estou lendo aqui agora. Logo o povo passou a rejeitá-lo. Nós podemos citar, não há tempo, nós já estamos um pouquinho avançados na hora, mas Mateus 21, 9, Lucas 23, verso 21, Mateus capítulo 27, verso 25, e para completar o quadro da sua humilhação, Jesus também foi avaliado por quanto? Por 30 moedas de prata. Ele foi considerado como alguém insignificante e tudo o que ele valia aos olhos dos líderes da nação e do próprio povo eram 30 moedas de prata, que o valor de um escravo comum. Esse foi o preço que nós sabemos que Judas Iscariotes traiu a Jesus, vendeu a Jesus. As 30 moedas de prata mostravam exatamente, ou seja, o que os judeus pensavam a respeito dele. Um enorme insulto a Jesus e ao próprio Deus que o enviou. O que nós vimos aqui no verso 13, quando Zacarias diz: tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então vejam bem, irmãos, como que o Velho Testamento mostra, Jesus faz referência ao Velho Testamento e os textos que nós encontramos. Mas, irmãos, então caminhando para o nosso final e conclusão, nós vemos que o juízo profetizado, ou seja, no início do capítulo 11 de Zacarias, ou seja, o juízo de Deus profetizado, se concretizou ainda no primeiro século depois de Cristo. O que aconteceu? A rejeição do pastor resultou em quê? Na rejeição do povo e no juízo de Deus. E o que acontece? Se a gente vê a história, nós vamos ver que no ano 66 depois de Cristo, rebeldes judeus mataram alguns soldados das guarnições romanas de Jerusalém e expulsaram as demais. O que aconteceu em resposta? Isso no ano 66. Ano 70, o que aconteceu? O general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém com suas legiões romanas e destruiu tudo, incluindo o templo, porque o povo rejeitou o seu pastor, o Senhor rejeitou Jerusalém e a julgou severamente. Então nós vemos essa correlação que acontece lá em Zacarias e agora nós vemos aqui no Novo Testamento com o povo, quando aquele povo que rejeitou a Jesus, que o crucificou, as consequências que aconteceu com relação a isso. Ou seja, a invasão por o general Tito destrói tudo, inclusive o templo. Então nós vemos que, porque o povo judeu rejeitou o seu pastor, o Senhor rejeitou a Jerusalém e julgou severamente. E aí então nós compreendemos, irmãos, também que chegará o dia quando Jesus retornará e trará juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Nós sabemos que um dia Jesus veio como Salvador. Agora, a próxima vinda, ele virá como juiz. E como é que nós estaremos diante dessa situação? E a aplicação da lição, finalizando, sem mais demora, você tem rejeitado ou se submetido ao pastor, ao Senhor Jesus Cristo? Que essa mensagem possa estar tocando o seu coração e mente, que você possa estar pensando como você tem agido diante disso. Na sua vida, na sua relação com Deus, na sua relação com Jesus, se você o tem honrado ou você o tem rejeitado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.